Foi uma vitória mais do que merecida para um time que teve imposição de jogo, teve oportunidade, teve organização. O Guarani teve dificuldade, porque todo mundo sabia como o Brusque jogava, é o conceito do seu treinador. Time muito forte na marcação do meio campo, joga com 3 zagueiros, é difícil jogar contra o Brusque. O próprio Diego Torres disse aí na saída do gramado para o próprio Breno Beretta, reconhecendo, é muito chato jogar contra o Brusque, é difícil. E o Guarani manteve a tranquilidade, teve problemas evidentemente, mas não dá para discutir o resultado pelas oportunidades que o Guarani criou no jogo. Eu ouso dizer o seguinte, se não fosse a ansiedade do Brunão, o Guarani teria pelo menos feito 2-0. Gostei do jogo, o time está mais maduro, o time está mais seguro e organizado defensivamente. Veja que o Dalberson pouco trabalhou, não é? E quando no segundo tempo o técnico do Guarani deu uma arrumada no posicionamento, principalmente do Isaac, as coisas fluíram de maneira mais positiva. Tudo bem que parece uma prática que funciona na Série C, afinal de contas a gente sempre quer desempenho, ofensividade, mas nitidamente depois que fez 1-0 o Guarani, o gol de pênalti que aconteceu no Mirandinha, não é? O Guarani resguardou a sua parte tática, jogando só no contra-ataque, e era absolutamente entendível que isso, e eu compreendo que isso tenha acontecido. Agora, o Guarani teve vários destaques. Eu gostei do comportamento da dupla de zaga, eu acho que o Kelvin teve uma importância tática muito grande, o Cauã Jesus, que não participou tanto com a bola, mas sem a bola foi muito importante no fechamento de linhas, na recomposição. Quando o Diego Torres esteve acordado, não foram tantos momentos assim, e participando do jogo ele faz a diferença. Gostei do Mirandinha pela luta, pela garra, sofreu o pênalti, mas de maneira cerebral eu gostei mais do Isaac. Participou pouco, é verdade, no primeiro tempo, mas deu 2 assistências para gol. E no segundo tempo também arrastou uma bola recuperada do setor de defesa, avançou para a intermediária de ataque e serviu o Brunão, que se tivesse um pouquinho mais de calma, teria feito o gol naquela oportunidade. Depois ele cansou. Então, eu citei aí pelo menos 6 jogadores do Guarani, dos 11 que atuaram, que foram bem. Quando isso acontece, invariavelmente o time vence. E o time venceu, né? Eu tinha a expectativa que a moral, né, a tranquilidade e a confiança do time, elas voltaram depois da grande vitória do Guarani contra o Náutico fora de casa, e eu não estava equivocado, eu estava certo, não é? Você percebe em poucos momentos ou em alguns momentos que o time é muito confiante, sabe exatamente o que tem que fazer em campo com e sem a bola. Agora, repito, não foi um primor de partida e não tem como dar espetáculo nessa fase do campeonato. Eu quero dizer que o Guarani dá um passo importantíssimo rumo à sua classificação. Sabe por quê? Porque no próximo jogo, o empate é legal para o Guarani fora de casa contra o Brusque. E já deu para perceber que é absolutamente possível. É possível vencer o Brusque lá, para ficar melhor ainda. Sabe por quê? Porque a Ponte, no final de semana que vem, joga a sua classificação e seu acesso. Se ganha do Náutico, vai a 12. Esquece. Mata o Náutico e mata o Brusque. O que resta ao Guarani? Se ele empata o jogo com o Brusque, ele vem receber o Náutico para decidir o seu acesso também. Então, um grande resultado, um merecido resultado de uma equipe que foi mais competente, foi muito aguerrida e teve o apoio do torcedor. E não foi à toa, porque o time guerreou demais, Edu. Olha, apenas